Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite. Começamos mais um Bate-Papo das 6, nesta quarta-feira, dia 20 de março. Trazendo mais um assunto extremamente relevante. Meu nome é Camila, eu sou enfermeira oncologista e hoje estou acompanhada de pessoas ilustres que estão sempre presentes, inclusive, nesse programa. Dr. Marco Antônio, cirurgião do aparelho digestivo, atual coordenador da cirurgia oncológica do Hospital Linhares Medical Center, e Dr. Bruno Guidini Mendes, gastroenterologista. Boa noite, meninos. Boa noite, Camila. Boa noite. Obrigado. Então, hoje, nesta quarta-feira, nós vamos conversar um pouquinho sobre a campanha Março Azul Marinho, que traz uma abordagem a despeito de uma doença extremamente importante e relevante na nossa população, que é o câncer coloretal. Então, para abrir os nossos trabalhos nesta quarta-feira, começamos pelo início, né, Bruno? Vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, essa doença, o que é o câncer coloretal. Então, Camila, o câncer coloretal é o câncer que acomete o cólon, o intestino grosso e reto, certo? Muitas vezes as pessoas até se confundem, né? Câncer de colo, né? Quando a gente fala do colo do útero, e cólon, né? Que é o intestino grosso. Tá? Então, o câncer de cólon ou o câncer coloretal é o câncer que acomete o intestino grosso e o reto. E, Bruno, por que um mês dedicado a esta doença? Qual a relevância dessa campanha, retirarmos um mês do ano para falarmos especificamente sobre isso, trabalhar a conscientização dessa doença? Então, por que a importância do câncer coloretal? Ele é o segundo câncer, né, principalmente na nossa população do Sudeste, é o segundo câncer mais incidente. Tá? Tanto em mulheres quanto em homens. Mulher, em primeiro lugar, câncer de mama. Homens, em primeiro lugar, câncer de próstata. E em ambos, o câncer coloretal vem em segundo lugar. Tá? Então, ele tem uma incidência importante. A gente vê um aumento nos casos. Mais para frente um pouquinho a gente pode falar o porquê que isso vem aumentando. Tá? E é um câncer que tem prevenção. Tá? Então, assim, é muito importante a gente abordar esse tema, né? A gente não cansa de abordar isso daí, porque realmente é um câncer que tem prevenção e ele vem aumentando a sua incidência. Então, a gente tem que... É muito importante essa abordagem no mês de março e todo ano, na verdade. Sim, durante todo o ano, né? Durante a campanha, a gente aborda tanto a prevenção quanto a importância da detecção precoce. E para isso, a gente precisa conhecer os fatores de risco e se esse câncer tem algum fator de proteção. E aí eu passo a bola, então, para o Dr. Marco Antônio, para ele falar um pouquinho sobre esses fatores de risco para a gente. Boa noite, Camila. Bruno também. O câncer de cólon, o câncer de intestino, ele tem vários fatores de risco, sendo que ele é predominantemente comportamental. Como assim? É uma doença que ela pode ser prevenida de acordo com os nossos comportamentos durante nossa vida.
o paciente que é obeso, um paciente tabagista, etilista, um paciente que tem uma alimentação errada. Que tipo de alimentação? Um paciente que não come fibras, um paciente que se alimenta muito de carnes industrializadas, aqueles alimentos processados. E esses alimentos aumentam muito a incidência do câncer de cólon. Pacientes sedentários e também que não fazem ingestão de cálcio de forma adequada. E, além disso, também temos o fator hereditário, mas que só representa aproximadamente 5 a 10%. Por isso que a gente trata o câncer de intestino como uma doença prevenível e não só por questões hereditárias. Então, se o paciente tem os hábitos adequados, tem toda uma mudança de estilo de vida, pode sim prevenir o câncer. E existem, então, já que a gente está falando de uma doença que está predominantemente ligada às nossas escolhas, ao nosso comportamento, né, alimentar, de atividade física. Tem fatores de proteção? Tem. Os fatores de proteção é basicamente tudo que eu falei, que o paciente vai se alimentar melhor, evitar comer mais fibras, evitar alimentos processados. E um dos fatores de risco que eu acabei não falando é a idade. Então, é um contrassenso que o paciente antes não tinha o câncer de cólon porque a sobrevida dos pacientes eram baixa. A idade de um paciente era 50, 60 anos. Com o passar do avanço da medicina, avanço da tecnologia, os pacientes hoje sobrevivem mais, 70, 80, 90 anos. Então, todo paciente que tem mais de 45, 50 anos tem uma maior chance de desenvolver o câncer de intestino. Então, esse é um fator de risco, e dos fatores protetores é ter uma vida saudável, se alimentar melhor, deixar o sedentarismo de lado, praticar atividade física, não fumar. E um dos principais fatores, como eu já falei, é evitar carne processada. Tá? E além disso, a reposição de algumas vitaminas, vitamina C, vitamina E, carbonato de cálcio, isso tudo é preditor. Você falou traz o aspecto da idade, né? E a gente tem visto cada vez mais o acometimento dessa doença em uma faixa etária de adultos jovens. A gente vê constantemente no nosso ambulatório no dia a dia, né? Isso é uma realidade para vocês, de fato, já que está ligado a esse comportamento, e a gente tem a questão dos modos de trabalho, do novo modo de vida, né, atual em que nós estamos inseridos. Sim, a gente até discute bastante isso. Esses estudos, eles não foram feitos só no Brasil, são estudos feitos no mundo inteiro, e essa é uma média, né, um número que eles chegaram, onde em média pacientes 45 a 50 anos têm a maior predisposição, mas não impede pacientes, como a gente tem pego com 35, 40, 45 anos, já com um tumor às vezes avançado, devido às vezes a um fator hereditário, ou também a esse comportamento de vida inadequado. Esse fator hereditário, você falou que representa bem menos que os fatores comportamentais no sentido de desenvolver a doença, né? E o histórico familiar? Qual é o peso e como a gente identifica esses vínculos? Quem compõe esse histórico familiar? São pacientes de primeiro grau, né? Avós, os pais, mãe e também irmãos. Tio e outros parentes mais distantes não se enquadram nessa linhagem de fator de risco para o câncer de intestino. Sim. Então, por exemplo, o meu pai, que com 79, 78 anos foi diagnosticado com câncer coloretal, a partir de qual idade eu já devo me preocupar e começar a fazer um rastreio ou buscar o caminho dos exames mesmo, né, que a gente tem para diagnóstico? O rastreamento, né, ele pode... Hoje a gente indica um rastreamento do câncer coloretal aos 45 anos. Isso para a população em geral, para a população com fator de risco médio, né? População de alto risco, né? Isso se enquadra pessoas que têm familiares de primeiro grau com câncer de intestino. A gente tem que ver com quantos anos esse paciente desenvolveu o câncer, né? A gente sempre antecipa 10 anos,
né, do início do diagnóstico. Né? Então, se a pessoa tem um familiar de primeiro grau que teve um câncer de cólon aos 50 anos, essa pessoa tem que iniciar o seu rastreamento aos 40 anos de idade, não aos 45. Né? E assim, isso a gente tem que individualizar caso a caso, né? Porque muitas vezes a gente pega uma família que tem vários tios, né, que tiveram câncer coloretal. Isso acontece. E o familiar de primeiro grau faleceu de outra coisa antes. Talvez não chegou a ter um diagnóstico ou então não chegou a desenvolver a doença. Mas a gente tem que considerar que possivelmente pode ter um fator de risco nessa família aí. Então é muito importante isso ser discutido numa consulta médica. Sim. Para homens e mulheres, existe algum fator que pese mais pelo fato da biologia? Por exemplo, a gente tem o câncer de mama, que obviamente na mulher a gente tem fatores hormonais que no homem a gente não tem. Isso vale também para o câncer coloretal? Hoje a incidência é bem semelhante, tá? Ligeiramente acometendo um pouco mais de mulheres, certo? Mas é uma incidência bem semelhante que não difere a gente fazer protocolos diferentes para homens ou mulheres. Homens e mulheres, o protocolo é o mesmo, né? 45 anos, população de médio risco, e população de risco aumentado, a gente tem que estudar qual é o melhor momento de fazer esse rastreamento. E vamos então continuar sobre o rastreamento. Esse rastreamento é anual? Qual é a indicação a partir dos 45 anos? Então, hoje... Qual é a regularidade desse exame, né? Hoje, a gente indica aos 45 anos um exame chamado colonoscopia. É um exame endoscópico que avalia, através de uma câmera, todo o intestino grosso e o reto. Tá? Existem outros testes, né? Por exemplo, o sangue oculto nas fezes, porém tem uma sensibilidade mais baixa. Né? Lembrando que na colonoscopia, a gente está vendo ali, né, a lesão, e o sangue oculto pode ser que naquele momento não teve um sangramento, ou então uma lesão muito precoce que não tem sangramento. E às vezes quando chega a ter sangramento já é uma lesão avançada. Então, no nosso protocolo, a gente recomenda a colonoscopia aos 45 anos. Eu vou usar os 45 anos, que é da população em geral. Ou da mesma forma, o paciente que às vezes vê o sangue oculto positivo, acha que é só uma hemorroida que está sangrando, e fica postergando a colonoscopia, achando que aquele sangramento é da hemorroida, e não faz a colonoscopia e tem um tumor ali que poderia ter sido descoberto precocemente se fosse feito o exame na idade adequada. E aí faz esse exame anualmente, a cada 2 anos? Não. Esse exame, então vamos lá, a gente começa aos 45 anos. O próximo exame vai depender dos achados que nós tivemos no primeiro exame. A colonoscopia, né, a gente tem que lembrar que ela é um exame diagnóstico e um exame terapêutico. A gente diagnostica lesões antes mesmo dela virar um câncer. Exemplo, pólipos, que a maioria dos cânceres de intestino, ele se desenvolve através de um pólipo. E quando a gente encontra um pólipo na colonoscopia, a gente já retira por completo. Então esse exame ele é diagnóstico e ele é terapêutico. E dependendo do que foi encontrado nesse exame, a quantidade de pólipo, o tamanho dos pólipos, né? E depois esses pólipos a gente manda para um laboratório para fazer uma histologia, né? Para fazer um estudo, né, histológico. E o resultado desse estudo também, existem subtipos, né, desses pólipos, tipos mais agressivos, com maior risco de transformação em câncer, e pólipos com risco menor de transformação. Então, dependendo também do tipo histológico, a gente vai definir. Pode ser repetido em 6 meses, dependendo do caso. Isso são casos mais extremos. Tá? 3 anos até 10 anos. Uma colonoscopia normal. Até 10 anos, nós estamos respaldados em repetir uma colonoscopia. Lembrando que isso vai de caso a caso, né? Histórico
e os achados do paciente. Então, não existe uma regularidade fixa. O médico que solicitou, ele vai avaliar, né, todas essas questões, quantidade, tamanho e tipo do pólipo, e definir em quanto tempo o paciente vai repetir esse exame. É, de fato, uma propedêutica bastante personalizada, né? Tem que avaliar cada caso clínico para definir todas essas condutas, né? Exatamente. Marco, a colono é um exame que altamente tecnológico, né? Tem uma câmera, eu acompanho ali o dia a dia de vocês fazendo exame. A gente consegue alcançar lesões milimétricas, né? Qual a assertividade, assim, tem uma porcentagem de assertividade para que a colono seja, de fato, esse exame de primeira escolha para diagnóstico, rastreio, terapêutica? Sim, hoje a colonoscopia ela avançou muito, né, com a tecnologia. Hoje a gente já tem algumas colonoscopias já até com inteligência artificial que auxilia na detecção de pólipos muito pequenos, que às vezes poderia passar desapercebido durante o exame, e a inteligência artificial vai nos auxiliar. Mas mesmo aqueles aparelhos com a tecnologia hoje, que é o que nós temos aqui em Linhares, a gente consegue fazer um exame com qualidade, uma imagem bem feita, e a detecção de pólipo, ela diminui a mortalidade do câncer de intestino em mais de 50%. E a detecção após a polipectomia, entre 80% e 90%, sendo o exame feito com um profissional qualificado, um exame bem feito, com um preparo adequado, que a gente vai falar mais na frente, essa indicação. E antigamente os colonoscópios eles tinham uma imagem mais difícil de visualizar os pólipos, dificultando às vezes essa detecção. Às vezes poderia ser até ter uma taxa que a gente fala de pólipos que não foram diagnosticados primariamente. Aí por isso que, igual o Bruno falou, quando o paciente tem vários pólipos, a gente tira muitos pólipos, a gente diminui esse intervalo para poder diminuir o risco de ficar muito tempo, às vezes, com um pólipo que não foi visto no primeiro exame. Entendeu? Então, mas hoje os aparelhos, o avanço da medicina, a gente consegue fazer um exame muito mais acurácia, muito melhor. Vocês ainda percebem uma certa resistência por parte da população em relação à realização da colonoscopia, que é feita, né, pela porção final do intestino, né, pelo ânus, e isso gera um bloqueio, uma resistência, um preconceito muito grande ainda na população, né? Sim, por vários motivos, né? Tem aquele paciente que ele tem medo do exame. Medo por quê? Medo de ter dor. Lembrando que o exame é indolor, o paciente faz sob sedação. Tem um paciente que tem medo de encontrar doença, né? E tem o paciente que ouviu falar que, por exemplo, o preparo não é confortável e acaba tendo uma certa resistência, né? Lembrando que como é feito o exame desde o seu preparo, o paciente faz uma dieta, o paciente utiliza algumas medicações a fim de limpar todo o intestino. Como o Marco Antônio falou, a gente identifica lesões milimétricas, né? E para a gente conseguir enxergar essa lesão, o intestino tem que estar muito bem limpo. Então, começa o exame já nesse preparo, né? Então, ele tem que fazer uma dieta, tem algumas medicações, faz toda essa limpeza intestinal e aí entra com um aparelho de alta definição, com algumas tecnologias que ajudam na identificação dessas lesões, né? E aí o exame é feito sob sedação, né? O paciente ele não sente nada, então ele vai estar dormindo durante o exame. E num ambiente confortável, com privacidade, entendeu? Então, a gente, conversando, a gente consegue romper todas essas barreiras aí da rejeição. Explicando, né, o benefício do exame. Ultimamente, dificilmente a gente tem essa dificuldade. Lógico, alguns casos acontecem, mas com uma boa orientação, a gente consegue romper esse receio e iniciar essa prevenção.
Lembrando também que alguns pacientes também têm medo da própria sedação. Hoje a gente utiliza alguns medicamentos muito mais modernos do que há vários anos atrás, onde o paciente tinha dificuldade para sedar ou ficava muito tempo dormindo após o exame, aí o paciente às vezes fica com esse medo de não acordar após sedação. Hoje usamos algumas drogas que têm a rápida ação, o paciente acorda de forma rápida, tem uma sedação eficiente, então como o Bruno já falou, não tem dor, o paciente não vai ter nenhum desconforto durante o exame e também o paciente ele vai acordar de forma muito mais tranquila e segura, a forma muito segura. Um exame que se torna muito mais seguro com essas drogas mais modernas. O paciente, logo após o exame, ele já vai estar acordado, já pode se alimentar e acompanhado de alguém, ele já pode ir embora. Ele só não pode fazer algumas atividades, como dirigir, atividade física, que a gente restringe mais por segurança. Mas o paciente já vai estar andando, já vai embora completamente acordado da clínica ou do hospital. Um exame bastante seguro, né? Em todos os aspectos. Bom, nós hoje estamos falando sobre a campanha Março Azul Marinho, que traz a conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer coloretal e sua prevenção. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e te convidamos também a participar, mandando as perguntas, suas dúvidas através das redes sociais e do WhatsApp aqui da TV Sim. Os meninos vão colocar aí na tela provavelmente, tá bom? Se não, providencia aí, galera. A gente vai para o primeiro intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6. Hoje falando sobre câncer coloretal, sua prevenção e a importância da detecção precoce para um prognóstico positivo de cura, que é o que todos nós desejamos. Essa doença, ela tem uma estimativa no Brasil de um pouco mais de 45 mil casos a cada 100 mil habitantes, né? Então, mais de 45 mil pessoas podem receber esse diagnóstico entre os anos de 2023 a 2025. Essa é uma estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que é quem faz esse trabalho de epidemiologia no nosso país. São esses dados que a gente considera. E aí, retomando o papo aqui com o Dr. Bruno Guidini e Dr. Marco Antônio, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, então, para que as pessoas em casa comecem também a se educar em relação a isso, a identificarem essas possíveis urgências ou demandas, né, em relação a buscar esse atendimento médico. Então, a gente falou, né, da detecção precoce, da prevenção, né? Por que a gente foca muito na questão da prevenção? Porque muitas vezes é uma doença que demora a dar sintoma, né? Ela não vai apresentar sintoma nos seus estágios iniciais. Ela vai apresentar sintomas quando ela já está um pouco mais avançada, né? E quais são esses sintomas? O paciente pode ter dor abdominal, sangramento nas fezes, alteração do hábito do intestino. O paciente tem um hábito intestinal regular e começa a ficar com o intestino preso, começa a ficar constipado, né? Isso é um sinal de alerta. Perda de peso. O paciente começa com um quadro de cansaço, fadiga, descobre uma anemia, né? Então, esses são sintomas, né, que a gente relaciona com a doença. Porém, reforço, né, os quadros iniciais, na grande maioria das vezes, são assintomáticos, porque as lesões muitas vezes começam pequenas, né, não chega a interromper o intestino, ela não chega a ter sangramentos a ponto de apresentar sangue nas fezes, nem dor. Então, isso só vai acontecer quando a lesão já está num tamanho, já está grande, né? Então, por isso que a gente fala dos sintomas, reforça a prevenção, o rastreamento, é sempre importante.
Mas qualquer desses sintomas deve procurar um atendimento médico, né? Deve ser avaliado e possivelmente fazer a investigação. E nunca ter medo de procurar, mesmo apresentando sintomas. Pode não ser, né? E pode ser uma doença com tratamento mais simples, né? Lembrando também que, como o Bruno falou, os sintomas são mais tardios. Alguns pacientes só descobrem o tumor na fase muito avançada. Então é aquele paciente que chega com o abdômen distendido, tem vários dias sem evacuar, vai chegar no pronto-socorro sem saber ainda o que tem, né? Não sabe nem o diagnóstico, e já chega com um sinal de oclusão, de obstrução intestinal, tendo que ser feita uma cirurgia de urgência, uma cirurgia mais agressiva. Então, por isso a gente sempre frisa, se sempre que sentir algum sintoma, tiver alguma dúvida, procurar o médico, fazer o exame, porque a prevenção vai evitar um diagnóstico tardio, causando uma cirurgia mais agressiva, né? E isso impacta diretamente na chance na porcentagem de cura dessa doença, né? Se a gente fala em um pouco mais de 90% de chance de cura nos casos de detecção precoce, né, com tratamento cirúrgico. Mas voltando um pouquinho sobre a colono, que seria então, acho que isso ficou bem claro para todos nós, que a colono é o exame de primeira escolha para detecção precoce, rastreio, diagnóstico. E, Bruno, a gente consegue tratar algumas lesões benignas, como o pólipo que você trouxe, que depois pode vir, né, a desenvolver uma lesão maligna, ou até mesmo alguma lesão maligna ali, algum câncer que você já consiga identificar durante o exame, a gente consegue também tratar nesse exame de colonoscopia? Sim. Como a gente falou anteriormente, a colonoscopia ela é um exame diagnóstico e terapêutico. Como que é feito essa terapêutica, né, durante o exame? Durante o exame a gente identifica, né, algumas lesões, como eu falei, algumas lesões são pólipos, semelhante a verrugas, que tamanhos variados, pólipos de 1 milímetro, 2 milímetros, 10 milímetros, até pólipos gigantes, né? 3 centímetros, então, ou mais, né? Pode se apresentar como lesões mais planas, que a gente precisa de um preparo adequado para ver, né? E aí é feito algumas terapêuticas. Por exemplo, num pólipo você pode usar uma alça de corte para retirar durante o exame. Não muda nada no pós-exame desse paciente. Ele faz um pólipo pequeno, foi retirado, 2 pólipos pequenos, também retirado, esse paciente saiu já tratado. O pós-exame dele não é a mesma coisa. Lógico, se for lesões maiores, pode ser que precisa de algum recurso, né? Ou então até um reagendamento desse exame, para poder explicar para o paciente o que foi encontrado, que precisa fazer um tratamento um pouco mais avançado, porém na própria colonoscopia, né? E você me perguntou se, né, a gente falou até agora de lesões benignas com potencial de risco para transformação em um câncer. Mas e se já tiver um câncer? Na colonoscopia é possível tratar? Alguns, sim. Tem alguns critérios que a gente utiliza para saber se aquilo ali realmente foi tratado, né? Isso, os critérios, quando a gente manda para aquele estudo que eu falei de histologia que vai para o laboratório, eles vão definir se tem margens livres, se tem alguma outra característica de cura. Então, muitas vezes, algumas lesões a gente pode considerar como curadas, tratada pela colonoscopia, certo? E quando não é possível, né, na colonoscopia faz também biópsia de lesões e programa uma cirurgia, né? Aí já são casos um pouco mais avançados. Complexos, né? Marco, do ponto de vista da cirurgia, como é realizado esse tratamento? A cirurgia, ela antes
da evolução da medicina, era feita aquela cirurgia convencional, onde é a laparotomia, onde a gente faz aquele corte na barriga, realiza a ressecção do segmento ali, do pedaço do intestino que tem um câncer, né? Dependendo de alguns casos, a gente pode usar até a colonoscopia para poder marcar aquela lesão, que a gente chama de tatuar. A gente realmente usa uma tinta onde a gente marca ali onde está a lesão para facilitar durante a cirurgia. E durante o ato cirúrgico a gente retira um pedaço do intestino com a margem de segurança de alguns centímetros proximal e distal, né? E também a gente faz uma linfadenectomia, que é a retirada daqueles linfonodos, que como o pessoal fala, as ínguas, né? A gente retira, que é um dos locais que o tumor poderia se disseminar. Então, a cirurgia feita de forma oncológica, ela leva à cura do paciente de acordo com o grau, o nível que vai vir no estudo patológico. E hoje, com a avançada medicina, a gente tem a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica. A cirurgia videolaparoscópica, que o pessoal chamava de cirurgia laser, né? Que é a cirurgia onde a gente tem uma câmera, a gente introduz a câmera dentro do abdômen do paciente, a gente infla com gás e a partir dali a gente consegue manusear o intestino, localizar o tumor, se for o caso, ter a marcação, e aí a gente consegue ressecar o intestino, tudo de forma minimamente invasiva, e depois realizar a emenda ali no intestino, né, que é a anastomose. Dessa forma, depois a gente faz uma pequena incisão, onde a gente retira aquela peça para poder mandar para o estudo patológico. Mas dessa forma a gente consegue diminuir dor no pós-operatório, a gente melhora a recuperação do paciente. O potencial de infecção é menor. Potencial de infecção, o paciente fica menos tempo internado, e isso não difere o caráter oncológico da cirurgia. Tanto se for a cirurgia aberta, se for a cirurgia por minimamente invasiva, o paciente tem o mesmo critério de cura se for realizada por um profissional devidamente capacitado para aquilo. E hoje nossa equipe conta com profissionais que são altamente capacitados para realizar esse tipo de cirurgia laparoscópica aqui em Linhares, e também a nossa equipe é também capacitada para cirurgia robótica, que infelizmente a gente ainda não tem em Linhares, mas quando necessário a gente pode levar para os nossos outros serviços em outras cidades. A cirurgia robótica, ela difere da cirurgia por vídeo, porque a gente tem uma plataforma, né, que o pessoal vê muito aí na televisão, onde o cirurgião consegue, a partir daquele robô, a plataforma, é o cirurgião que comanda a cirurgia, não é o robô que comanda. A partir dali tem de forma minimamente invasiva, você tem os comandos de forma muito mais delicada e você consegue fazer algumas manobras que na laparoscopia a gente não conseguiria fazer, porque, ficando mais fácil de entender, a pinça da laparoscopia ela é reta, a gente só consegue fazer esses movimentos. No robô a gente consegue articular, então algumas cirurgias facilita a gente chegar em algumas localizações, realizar algum tipo de sutura. Então a cirurgia robótica tem a mesma controle oncológico, mas é uma cirurgia que também acaba tendo uma maior facilidade para o cirurgião, uma cirurgia que também tem menos dor no pós-operatório. É mais preciso? Até? É uma cirurgia... Mais preciso o quê? Seria até mais preciso do ponto de vista oncológico? Não, oncológico não. Não. Se você for feito por um cirurgião capacitado, oncologicamente é igual. Mas a cirurgia robótica tem as suas vantagens, no sentido que você tem uma eficácia maior na ressecção. Uma cirurgia que às vezes ia durar 2, 3, 4 horas por vídeo, às vezes a cirurgia robótica se reduz esse tempo uns 70% aí. Qualquer estágio da doença, qualquer tamanho de tumor, é possível ser feito tanto por vídeo ou por robótica? Ou isso determina também qual vai ser o meio de cirúrgico? Isso que eu te falei, depende muito da expertise da equipe, né? Mas na grande maioria dos casos, o cirurgião vai definir com a equipe se aquela lesão é ressecável por vídeo ou não. Mas mais de 90, 95% dos casos hoje já podem ser feitos por via minimamente invasiva. A gente acaba deixando a via aberta para pacientes que têm tumores muito agressivos, grandes, que já está invadindo alguns outros órgãos, que mesmo assim, na maioria dos casos, a gente consegue fazer de forma minimamente invasiva. A via aberta, às vezes a gente pode até iniciar o tratamento minimamente invasivo,
que é muito bom para o paciente, e se for necessário a gente faz a conversão. Mas você consegue abreviar o tempo cirúrgico e diminuir todos aqueles sintomas do paciente no pós-operatório. Isso é extremamente importante, principalmente para aqueles pacientes idosos com comorbidades, né? E a gente consegue tratar metástase? Antes tinha aquela história de que a metástase, quando... Até chegou uma paciente essa semana no consultório falando: o meu tumor está com a raiz em outro órgão, está com a raiz lá no fígado. Então, ela tinha um tumor de cólon com a metástase hepática. A gente hoje já consegue realizar a ressecção do tumor de cólon, ou primeiro a metástase no fígado, ou as duas cirurgias simultâneas. Vai depender de caso a caso, vai depender do tipo do tumor, se vai precisar fazer algum tipo de tratamento antes da cirurgia, né? Mas assim, a cirurgia do câncer de cólon retal, se a metástase tiver um tipo de tamanho que a gente tem todas umas classificações, uma análise pré-cirurgia, é uma cirurgia curativa. Então, o paciente tem um tumor de cólon com metástase hepática ou pulmonar também pode ser considerado uma cirurgia curativa. Além do tratamento cirúrgico, nós temos a possibilidade da quimioterapia, da radioterapia. Quando que esse paciente tem indicação de quimioterapia? Como a gente falou muito aqui, vai depender do estadiamento que é realizado antes da cirurgia. Todo paciente que tem o diagnóstico feito por colonoscopia, é feita uma biópsia daquelas lesões maiores, onde é feito o estudo imunostológico e a gente avalia também, a partir do estadiamento, com tomografias, ressonâncias, o tamanho e a invasão do tumor. Essa invasão a gente consegue avaliar qual camada do intestino ele está invadindo ou se está pegando outro órgão. Nesse caso, quando o tumor é um pouco mais avançado, a gente pode indicar uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia. E se for um tumor de reto, a gente pode até indicar uma radioterapia também. Qual seria a importância disso? O tumor que é muito grande, a gente consegue reduzir ele de tamanho, facilitando a cirurgia e diminuindo a recidiva após o ato operatório. Lembrando que quimioterapia é uma medicação endovenosa que o paciente recebe na veia, assim como uma soroterapia, e a radioterapia é a base de radiação, como se fosse um mega raio-x, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação ao tratamento quimioterápico e radioterápico, sempre chegam lá no nosso serviço com uma concepção de quimioterapia, né, bastante errônea, e graças a Deus a gente consegue também desconstruir isso e ter um desfecho bastante positivo nos casos. Exatamente. E só voltando aqui um pouquinho na químio, eu falei que tem a químio pré, né, a neoadjuvante, e tem a químio pós, né, onde o paciente realiza a cirurgia, manda aquela massa, aquele tumor para o estudo imunohistoquímico, histológico, e aí o paciente pode ser indicado ou não a quimioterapia depois da cirurgia. Então isso tudo é discutido com a equipe de oncologia, com a gastroenterologia, com a enfermagem, com o farmacêutico. Essa equipe inteira discute o caso de cada paciente individualizado, e aí sim vai indicar também a melhor medicação para cada paciente. Lembrando que nós estamos falando de uma doença com potencial de mais de 90% de chance de cura, principalmente quando detectada precocemente. Bom, nós vamos para o nosso segundo e último intervalo e já retornamos para finalizar o nosso papo de hoje. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, hoje falando sobre a campanha Março Azul Marinho.
é o mês de prevenção do câncer coloretal. Nós já falamos sobre sinais e sintomas hoje, já falamos sobre o que é esse câncer coloretal, qual é o exame mais indicado para uma detecção precoce, também para uma terapêutica. E agora falamos sobre tratamento, sobre cirurgia, radioterapia, quimioterapia, a importância da colono na jornada desse paciente. Marco, vamos falar um pouquinho sobre prognóstico. Esse paciente que fez uma cirurgia, retirou uma parte ali do intestino, como que fica a vida desse paciente pós-cirurgia? Qual é o prognóstico desse paciente? Então, Camila, o paciente, como a gente já veio falando, pode ser detectada a doença em vários estágios. Se ele for detectado uma lesão pré-maligna, ou seja, ainda não virou um câncer, o paciente é curado, né? Ele não tinha o câncer, ele foi curado dessa lesão, mas ele tem que seguir aquele acompanhamento, né? Aquela prevenção, fazer o acompanhamento com colonoscopias. E o paciente que já tinha uma lesão tumoral vai depender dos estágios também. Se o paciente era um tumor mais inicial, a gente às vezes só a cirurgia é curativa, então a chance ele está curado com a cirurgia. O paciente que tinha um tumor mais avançado, ele tem que fazer a quimioterapia, então o prognóstico dele em 5 anos, que a gente fala, é maior do que 60% dos pacientes, e tem aqueles tumores mais avançados que a gente tem um tratamento mais conservador. Mas o paciente nesse pós-operatório, ele vai ter uma vida normal, né? A gente retira um pedaço do intestino, os pacientes perguntam, como é que vai ficar minhas fezes, eu vou conseguir alimentar? Não tem nenhuma relação com a sua alimentação, o seu estômago está normal, o seu intestino delgado está normal, e o intestino grosso ele é responsável pela formação das fezes, pela reabsorção de líquido. Então, o paciente às vezes pode ter um pouquinho mais de diarreia, às vezes um paciente que era mais constipado pode ter o intestino com uns hábitos normais agora, né? E isso acontece mais nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Depois o próprio organismo vai se acostumando a viver sem aquele pedaço do intestino. Então o paciente vai ter uma vida praticamente normal, né? Alguns pacientes no pós-operatório às vezes precisam usar aquela colostomia, uma ileostomia, dependendo dos casos, né? Mas é aquela bolsinha, isso, né, coletora que fica exteriorizada ao corpo. Aquela bolsinha, dependendo do grau do tumor, pode ser só temporária, né? Fica ali 3, 4 meses, depois a gente consegue reverter o trânsito intestinal, onde o paciente vai ter o seu trânsito normal. E em alguns casos mais avançados, aquela colostomia pode ser permanente, então o paciente vai ficar ali para sempre. E nos casos dos pacientes que foram submetidos de forma inadequada, a gente também tem o paciente que vai viver normal para o resto da vida. Pode ir, Bruno. Então, Bruno, como que a gente... Vamos retomar, então, para o pessoal que chegou agora, que está nos acompanhando, vamos voltar lá em prevenção, já que a gente está falando no mês do Março Azul Marinho, sobre prevenção desse câncer coloretal. Vamos retomar. Às vezes o pessoal não pegou a gente no início, né? Tá chegando agora, e aí a gente consegue também reforçar esse recado para todo mundo, para aqueles que estavam no início do papo e também para aqueles que chegaram agora. Então, o Março Azul Marinho, né, a gente reforça, né, o que a gente faz o ano todo, né, que é indicar, né, ou selecionar o paciente, né, que deve ser investigado, certo? Ou mesmo como suspeita ou como prevenção. Eu reforço sempre a prevenção, que é muito mais fácil, né, quando a gente encontra algo que pode virar um câncer, né? Isso geralmente é tratado de imediato, né? Então é muito importante a gente reforçar essa questão de prevenção e lembrar que a prevenção não é só o exame, né? O exame a gente vai fazer lá aos 45 anos, né? Então pessoas mais novas, elas também devem se preocupar, né? Com o que ela deve se preocupar? Com alimentação, reduzir consumo de ultraprocessados. O que são ultraprocessados? Presunto, salsicha, né?
carnes, embutidos, né? Aqueles alimentos que eles colocam substâncias para realçar o sabor, aumentar o tempo de conservação, né? Atividade física, evitar o tabagismo, consumo regular de álcool. Atividade física, a gente também vai combater outro fator de risco, que é a obesidade, certo? Uma dieta rica em fibras, né? Frutas, verduras, reduzir o consumo excessivo de carne vermelha. Então, consequentemente de gorduras. Exatamente. Então, a prevenção não começa aos 45 anos. 45 anos começa o rastreamento. A prevenção começa desde os primeiros dias de vida. Sim. Vamos para as nossas considerações finais, então. Marco Antônio. Uma paciente mandou aqui no Instagram, a gente tinha feito algumas perguntas para ela, para o pessoal, se alguém tinha alguma pergunta. Ela perguntou se o câncer de intestino pode ser diagnosticado com teste sanguíneo. A resposta é não. Como a gente já falou aqui, frisamos, o diagnóstico é feito por colonoscopia e tem aquele diagnóstico que pode ser auxiliar, que é o sangramento oculto nas fezes, tá? Então, o paciente não tem diagnóstico via sanguínea, tá bom, Ludiane? Então, só de encerramento, a colonoscopia é o exame que deve ser feito por todos os pacientes, quebrar esse preconceito, esse paradigma de não realizar o exame. Então, todo paciente que já tem uma história familiar ou chegou aos 45 anos deve realizar o exame de forma rotineira e, como a gente já falou, deve ser indicado aquele tempo de acordo individualizado com cada paciente. Bruno? Eu queria lembrar que eu falei agora, né, da prevenção, que o exame que a gente está falando aqui, a colonoscopia, pode ser solicitado por qualquer médico, né? O paciente que ele tem um médico que faz o seu acompanhamento regular, né? Homens, muitas vezes um urologista, mulher, muitas vezes um ginecologista, né? Um médico da família. Esses médicos eles podem solicitar, né, o exame de colonoscopia, e caso venha alguma alteração, depois esse paciente procura um especialista para poder entender melhor. E no caso de qualquer sintoma, não aguardar, não esperar, porque, como a gente falou, o sintoma ele só acontece quando a doença já está mais avançada. A gente perdeu muito tempo quando começam os sintomas. Muito bem. Hoje falamos sobre a prevenção do câncer do câncer coloretal, essa doença com uma incidência muito importante na população brasileira e mundial. Falamos sobre prevenção, tratamento, as possibilidades de tratamento, sobre um prognóstico bastante positivo para esse paciente. Falamos sobre os sintomas, desmistificamos um pouco o exame de colonoscopia. E nós queremos, então, ao final do bate-papo de hoje, desta quarta-feira, agradecer a sua presença, você que esteve conosco do início ao fim, você que chegou já em andamento. Agradeço à Rede Sim de comunicação pela oportunidade, pelo espaço de fala, extremamente importante, porque nós acreditamos que a informação correta e a educação pode salvar vidas. Nós estamos à disposição nas nossas redes sociais, também no nosso ambulatório, no Hospital Linhares Medical Center. Contem sempre conosco para cuidar de cada um de vocês. Até a próxima oportunidade, pessoal. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.
Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.